Hoje o nosso tema é propósito com Deus. E sobre o propósito com Deus, eu quero falar para você que Deus, ele tem um propósito nas nossas vidas e ele quer responder a todos os nossos propósitos pessoais. É desejo do coração de Deus realizar os nossos sonhos. O que nós precisamos prestar atenção é que nós precisamos estar com nossos sonhos aliados à sua vontade, porque assim tudo vai prosperar e tudo vai ser bem sucedido na nossa vida. Deus não quer um propósito, que a gente coloque um propósito com Ele que vai nos fazer mal lá na frente. Então, quando a gente decide entrar um propósito com Deus para saber respostas para a nossa vida, direcionamentos para a gente, estratégias que a gente deve tomar para destravar coisas na nossa vida, para que coisas aconteçam. Então nós precisamos saber que é desejo de Deus realizar dentro da sua vontade e nós precisamos estar com o nosso coração aberto para que, se não for da vontade de Deus, nós também fiquemos bem com isso, né? Possamos tratar isso. Por isso que é bom você entrar em propósito com Deus. Por quê? Porque se algo não for da vontade de Deus, próprio Deus, a tua comunhão em busca com Ele, em oração, em jejum, vai fazer que esse sentimento, que esse desejo que você tenha, que não é a vontade de Deus, saia da tua vida, né? Vai fazer com que ele entre só a vontade de Deus, vai ficar esclarecido para você o que você tem que fazer. Então, às vezes as pessoas me perguntam, eu quero fazer um propósito com Deus por tal coisa na minha vida, eu quero fazer um propósito com Deus para saber se é de Deus, se não é, se eu vou por esse caminho, ou o que eu faço, ou para alguma coisa acontecer. E isso é maravilhoso, né? É maravilhoso. O Salmo lhe diz assim, no 37, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então, entregar o caminho é entregar a minha vontade a Deus, o meu propósito ao Senhor, confiar e esperar na sua providência, na sua direção, na sua estratégia, confiar nele, né? Eu confiar é isso, é eu ter certeza que Deus vai me responder, que Deus vai falar comigo o melhor e o mais ele fará, porque ele vai fazer com que os propósitos deles na sua vida, na minha vida, aconteçam. Em nome de Jesus, tá? Então, é desejo de Deus, né? E nós precisamos estar com o nosso coração aberto para a sua vontade. Em Provérbios, no capítulo 19, eu quero ler o verso 21, que diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Então, isso aqui é maravilhoso para a nossa vida. Nós temos 1000 planos, 1000 vontades, 1000 desejos, mas o que eu preciso é que prevaleça a vontade de Deus, o propósito de Deus, e nós vamos buscar isso, né? Buscar a vontade perfeita, boa e agradável dele para a nossa vida. Então, quando você quer fazer um propósito específico, faça o propósito específico, né? Para destravar algo na sua vida. Todo o propósito você tem que fazer com um incentivo, com a motivação de gratidão, de entregar ao Senhor a honra, a glória, o louvor, e não fazer propósito com Deus como uma negociação, né? Ah, se o Senhor me faz assim, eu te dou aquilo. Você fala assim, não, eu vou fazer porque é por motivo de gratidão, é porque o meu coração vai se alegrar. Então, quando a gente às vezes quer colocar um propósito específico nesse sentido ao Senhor, fazer esse propósito é mesmo que fazer uma promessa a Deus, né? Eu quero fazer uma promessa ao Senhor na minha vida. Um voto, né? Então, às vezes a gente faz isso, um propósito, um voto na nossa vida. Em Eclesiastes, no capítulo 5, no verso 4 e 5, eu vou ler com você, diz assim, ó: quando fizer um voto, quando você faz um propósito com Deus, né, que você vai colocar algo para o Senhor, ele fala, quando fizer um voto, cumpra, não demore em cumprir. Não faz voto de tolo que desagrada a Deus. Verso 5, é melhor não fazer voto, nem propósito, do que fazer e não cumprir. Então, já coloca no teu coração que você vai fazer um propósito com Deus
né, uma promessa ou um voto, que você vai ter condições e alcance de você poder cumprir essa promessa. Né? O propósito, como eu estava dizendo, ele pode ser feito por gratidão. Davi, no Salmo 116, ele fala lá ao Senhor: oferecerei ao Senhor sacrifícios, oferta de gratidão, né? Invocarei o nome do Senhor e cumprirei com o Senhor os meus votos na presença de todos. Né? Então, Davi ele já tinha isso na sua vida. Vários propósitos ele fez, vários votos, várias promessas para vários passos que ele deu na sua vida. E todos ele cumpria na presença do Senhor. Então, como eu vou fazer um propósito com Deus? Primeiro, eu preciso analisar por que eu estou fazendo esse propósito. Por que eu quero? Eu vou analisar, faz um sentido para a minha vida? É bom? É a vontade de Deus? Eu vou colocar isso diante de Deus? Então, o propósito, ele não pode estar relacionado com nada que vai ferir alguém, que Deus já nem está nisso. Né? Às vezes a gente vai fazer um propósito com Deus, para Deus fazer assim, fazer assado, fazer nada que gera vingança, que gera destruição de alguém, Deus não vai agir. Né? Então você vai fazer um propósito com Deus, com aquilo que você quer a respeito para a sua vida pessoal, para as suas respostas, para o que eu estava dizendo, destravar bênçãos na sua vida, para que aconteçam coisas, liberem coisas na tua vida. Então você decide o que você vai fazer com um propósito a Deus e cumpre, né? Cumpre. Então não faça algo que está fora do teu alcance. Tenha uma comunhão com Deus, né? Nesse período do propósito que você estiver fazendo com Deus, e tenha tempo para oração, tenha tempo para jejuar, tenha tempo para colocar diante de Deus aquilo que você está buscando, porque o Senhor vai falar com você, Ele vai te dar estratégia para você viver o teu propósito, para você cumprir, para você viver, e Deus vai te responder. Então, é preciso estar com esse relacionamento com Deus coligado nesse propósito, em oração, em busca a Deus, para saber as suas respostas, seu direcionamento, né? E quando, né, às vezes você fala, olha, eu vou jejuar, especifica tanto tempo, vou especificar, Senhor, eu vou dar aqui 30 dias, 40 dias, tanto prazo para o Senhor falar comigo, para o Senhor me responder nessa causa, para o Senhor me dar um sinal disso, para o Senhor destravar aquilo. É esse período de propósito que eu estou fazendo, dessa consagração, desse jejum, dessa promessa. Se é tal coisa que acontecer, for liberado, Senhor, eu vou ter condições de cumprir, fazer isso com o Senhor. Então isso é maravilhoso. Você vai separar isso diante de Deus, vai conversar com Deus e vai colocar os teus propósitos, os teus anseios, as tuas vontades, tudo ali com o Senhor e ficar ligado ali nas suas respostas, né? Se você for fazer algum tipo de jejum, faça um jejum que você consiga cumprir, né? 12 horas, um período do dia, um período inteiro ou parcial, mas algo que você consiga fazer. Não adianta a gente ficar fazendo coisas e não parando no caminho, e esquece, e não cumpre, a gente já bagunça tudo. Então, se organiza, faz um propósito com Deus, que Deus vai direcionar a tua vida em todos os sentidos, né? Eu quero dar alguns exemplos de propósitos que fizeram aqui na palavra de Deus, né? Homens de Deus que fizeram e estão um espelho para a nossa vida. Por exemplo, né? Eu estava aqui, anotei até aqui, né? Em Gênesis 28, Jacó, ele faz um propósito com Deus. Ele fala para o Senhor, Senhor, se o Senhor me der um emprego, se o Senhor me prosperar, se o Senhor me abençoar, se eu tiver condições financeiras, se eu tiver um trabalho, eu vou te dar o meu dízimo. De tudo que o Senhor me der, eu vou dar o dízimo. Então, qualquer serviço que ele fazia, qualquer trabalho que ele fazia, ele separava o dízimo ao Senhor. Ele fez um voto a Deus. Ele fez ali, ele prosperou. A palavra diz que ele enriqueceu muito. E quando ele fez esse voto, ele não tinha nenhuma expectativa de futuro. Ele não tinha nenhum caminho que ele fazer, que ele seguir. Talvez você está desempregado, talvez você está numa condição, talvez você está até empregado e não consegue dar o seu dízimo, não é? Então faz propósito com Deus.
Porque o Senhor vai aumentar o seu salário, o Senhor vai te dar aquele cargo que você almeja, o Senhor vai te colocar em evidência, o Senhor vai te abençoar. Então, tem coisas que nós precisamos realmente estar colocando diante de Deus e as coisas acontecerem. Foi isso que aconteceu com Jacó, né? Ele fez um propósito para sua vida pessoal e Deus abençoou. Em 1 Samuel, a gente tem outro exemplo de Ana. Ana fez um propósito com o Senhor. Você vê que eles tiveram seu período de busca, de oração, de jejum, de consagração, de ir atrás, fazer a sua parte, porque Deus vai fazer a parte dele e nós vamos fazer a nossa. Agora, nós vamos fazer a nossa debaixo da orientação do Senhor, debaixo dos passos do Senhor. Então, Ana, ela fez um voto ao Senhor. Senhor, se tu me deres um filho, se tu tirar a vergonha da minha vida, eu entregarei na sua casa. Ela fez um pedido pessoal, mas um pedido que abrangeu ali o ministério, abrangeu Israel, abrangeu a nação, abrangeu algo maior, que não foi só para ela, mas que se eu me abençoar, eu vou abençoar muitos. Que eu, né? E assim faz. O Jacó também, quando ele foi muito próspero, ele abençoou muito. Deus deu condições, mas ele foi fiel no seu dízimo, foi fiel no seu voto, sempre com Deus. E Ana, ela fez o mesmo voto, ela fez o voto dela ao Senhor. Senhor, se tu me curar dessa esterilidade, Senhor, se eu tiver um filho, eu te entregarei na sua casa, porque eu estou vendo aqui uma necessidade na sua casa, na sua obra. Se tu me aberta, é tão bom quando a gente coloca um propósito, Senhor, eu quero fazer algo pela tua obra, eu quero fazer o meu ministério, eu quero agir dessa forma, abençoar pessoas. Se o Senhor me abençoar que eu passe naquele concurso, se eu abençoar que eu trabalhe nesse lugar, se o Senhor me tirar essa esterilidade da minha vida, essa falta de que eu tenho assim, e o Senhor me prosperar, eu vou abençoar a sua casa, a sua obra, as pessoas, a minha família. Então a pessoa faz um propósito com Deus e ali ela teve a sua vitória, né? E outro exemplo que eu preparei aqui também foi em Atos capítulo 18, verso 18. Paulo fez um voto ali, ele fez um voto a Deus, ele estava na cidade, né, de Centreia, né? Ele estava ali para fazer uma viagem missionária com a Priscila e Áquila, né? E ele, ali, no seu propósito pessoal, ele fez um voto. A palavra de Deus diz que o voto dele, ele raspou a cabeça, né? Então, ele fez um voto com Deus lá, de uma situação na vida dele, para respostas na vida dele, e ele raspou, e ele cumpriu. Então, interessante é a gente fazer, cumprir, dar sempre a honra, o louvor a Deus, né? Então, você pode fazer propósitos para a tua vida, colocar diante de Deus e Deus vai confirmar. Eu quero que depois você comente aí nos comentários se você já fez algum propósito alguma vez, se Deus já te respondeu, se você tem uma experiência para deixar aqui pra gente, para edificar outras pessoas, se você vai fazer a partir de hoje um propósito em determinada área da tua vida, seja para o seu relacionamento, seja para o seu casamento, seja para o seu casamento, seja para uma viagem que você quer fazer, para qualquer coisa que for, né? Deixa aí que a gente vai estar orando por você, em nome de Jesus, tá? E assim a gente vai. Eu também tenho minhas experiências pessoais, nós temos várias passagens bíblicas, vários homens de Deus, e temos também propósitos que foram colocados e que Deus silenciou, respondeu que a resposta dele, minha graça te basta, né? É isso e ponto. Tira isso da tua mente, tira isso da tua cabeça. Eu, pessoalmente, já tive propósitos que eu coloquei diante do Senhor e tive resposta negativa. E Deus tirou aquilo do meu coração, né? Determinadas coisas que eu ia fazer e o Senhor falou, não é por aí. Deus tirou do meu coração a vontade que estava ali fazer e não era, né? Então, assim, Deus, ele vai direcionar tudo, não vai frustrar a nossa vida e vai dar o caminho, né? Então, uma experiência que eu tenho também, desde que fez parte da minha conversão, foi o que meu marido sempre fala, né? Quando ele me conheceu, ele fez um propósito com Deus, né? Que nós começamos a namorar e ele estava procurando uma pessoa para casar. Ele não queria mais um relacionamento, mais um namorico, mais uma passagem, mais uma menina que passaria na sua vida, né? E eu não estava nem com esses planos ainda na minha vida, de casamento, de nada, mas ele estava com os planos deles com o Senhor,
E eu apareci na vida dele. E ele fez um propósito a Deus, né? Senhor, se Cíntia for para mim fazer feliz, para me casar, se for uma mulher da minha vida, que dê tudo certo. Ele fez esse propósito dele lá. Ele botou um prazo de 30 dias no propósito dele, orando, jejuando, buscando, e de resposta a Deus. Senhor, assim, 30 dias também, eu não vejo um posicionamento na vida dela, nesse sentido, assim, assado, que ele colocou diante de Deus, que incluiu até a minha conversão, né, a minha salvação, que incluiu vários âmbitos que ele colocou diante de Deus certinho. Isso é importante, que você coloque aquilo que você quer realmente, Deus vai responder certinho. E glória a Deus, porque Deus era propósito de Deus. Nós estamos casados até hoje, esse ano vamos fazer 32 anos de casado, né? Glória a Deus, feliz no Senhor. Mas que bênção, né? Deus respondeu, ele colocou aquele namoro, aquele relacionamento diante do Senhor, e o Senhor abriu as portas, que em um ano eu namorei, noivei, casei com o bispo, batizei nas águas, no Espírito Santo, a obra de Deus, foi uma bênção. Deus faz um reboliço. Então, quando a gente coloca nossos propósitos ao Senhor, Deus vai fazer um reboliço e as coisas vão acontecer conforme a sua vontade, né? Então, aquilo foi uma bênção, e sempre você coloque os propósitos diante do Senhor. Determina mesmo assim, Senhor, vai ser assim, eu não quero ficar confundido, a resposta é assim, é assado, se não for, fala desse jeito, do outro, e você vai colocar, porque o bispo, ele colocou certinho o prazo, o tempo, a resposta, tudo no coração dele. Ele ainda falou, Senhor, e se não for, eu estou determinado a acabar com o namoro, com o relacionamento em 30 dias, não vou me envolver mais, e ponto. E Deus deu a resposta, né? Então, a gente tem que estar dentro, assim, no nosso propósito, preparado a tomar nossa ação, cumprir. Se for da tua vontade, Senhor, amém. Se não for, eu vou me desligar, eu vou sair fora, eu vou me posicionar. Então, é preciso que a gente faça isso. É preciso que a gente coloque, né? Às vezes eu tenho um propósito, eu quero uma pessoa assim, assado. Coloque diante de Deus como é que você quer, mais ou menos, e ali vai aparecer. A gente não vai achar nunca a pessoa perfeita, mas a gente vai achar a pessoa ideal, dos planos de Deus para a nossa vida, que tem o propósito de Deus para com a gente, tá? Isso eu tô falando nesse âmbito, relacionamento e tudo, mas em qualquer situação e área, como nós vimos aqui. Então, essa palavra que eu queria deixar aqui sobre os propósitos de Deus na nossa vida, os propósitos específicos que a gente coloca diante de Deus, que são os nossos votos, nossa. Não tenha medo em fazer. Faça, porque as coisas acontecem e desbravam mesmo, mas faça aquilo que você pode cumprir e esteja ligado, atento à voz de Deus. Amém? Deus te abençoe. Se você achou que esse vídeo foi muito legal para você, pode abençoar outras pessoas, ajude a compartilhar, comente também, fale conosco, participe, né? Assim que eu vou estar respondendo todas as mensagens. Deus abençoe.